A janela está aberta de transferências e já surge uma informação que o Santos está interessado em um jogador espanhol, Thiago Jordão. Quero que você traga detalhes sobre esse jogador espanhol, atacante. Informação trazida minutos atrás pelo portal UOL, Thiago Jordão. Isso mesmo, Marcão. O Santos já procura jogadores livres no mercado e tem interesse no atacante espanhol, o Javi Puadu, Marcão, um jogador espanhol que atuava no Espanyol da Espanha, um clube catalão, Marcão. Ele é uma das opções que o Santos busca, muito por conta da sua questão contratual. O Puadu, ele tem contrato até o dia 30 de junho, ele ainda tem uma proposta de renovação do Espanyol, Marcão, onde ele está há mais de 14 anos, mas também existe interesses de outros clubes espanhóis na jogada e também de outros clubes europeus, Marcão. O Espanyol, ele entrou na pauta do Peixe há algumas semanas e a partir de agora ele vai ser analisado pelo novo executivo de futebol do Santos, o Alexandre Matos, Marcão. O Javi Puadu tem apenas 27 anos, ele é um atacante que joga mais pela ponta esquerda no Espanyol, Marcão, e ele também gosta de jogar, fazer aquela jogadinha de cortar para o meio e concluir a gol, Marcão. Ele é um daqueles nomes que estão em fim de contrato que o Santos busca, como por exemplo já aconteceu também com o William Arão. Tá aí. Eu confesso que eu não conheço o atleta, né? Mas chama atenção, ele está há 14 anos no Espanyol, tem 30 anos, portanto ele está desde os 16 anos, né, Thiago? Jogador revelado aí pelo Espanyol, final de contrato agora, 30 anos de idade, entra nesta condição que o Santos está buscando no mercado, né? Portanto, ele tem aí mais 27 dias de contrato, já pode assinar um pré-contrato com o Santos ou com qualquer outro clube do futebol mundial. E o Javi, deixa eu pegar o nome dele aqui, meu caro Thiago Jordão. Puadu. O Javi Puadu, atacante, ele que tem, Thiago Jordão, ele tem 27 anos, é isso? Isso, ele tem 27 anos, Marcão. Então, fazendo uma conta aqui, ele está no Espanyol desde os 13 anos de idade, ou seja, ele jogou a vida toda no clube espanhol, lá da Espanha, né? Um jogador que não tem transferências, né, Thiago Jordão? Eu não conheço o atleta, Thiago. Agora, se nós olharmos aqui os gols do atleta, do atacante, né? Ele foi titular 35 vezes no Campeonato Espanhol e marcou 12 vezes, ou seja, deu 4 assistências. Não são números ruins, né, Thiago? Principalmente para um time intermediário como o Espanyol. Basicamente, ele fez um gol a cada 3 partidas jogando pelo Espanyol e deu 4 assistências. Se nós compararmos aos atacantes do Santos, são bons números, porque os nossos atacantes não marcam gol, Thiago. Precisam de 5 partidas para balançar a rede uma vez. Se nós compararmos aos nossos atacantes, e considerando que ele estava jogando uma liga até mais complicada, mais difícil do que a Liga Brasileira, do que a Liga Nacional aqui no Brasil, eu acho que são bons números. Eu confesso que não conheço o atleta, viu, Jordão? Marcão, eu confesso que eu conheço ele mais por conta do videogame, né, Marcão? Na época que eu jogava mais videogame, eu acompanhava bem mais os jogadores intermediários da Liga Espanhola, Marcão, mas o fato é que ele foi importante. A equipe do Espanyol brigou contra o rebaixamento esse ano em La Liga, Marcão. Brigou ali até as últimas rodadas e conseguiu se safar justamente na penúltima rodada do Campeonato Espanhol, Marcão. Esses 12 gols que ele marcou foram muito importantes. Ele é um jogador que tem a característica justamente parecido com o que tenta fazer o Guilherme, Marcão. Aquele jogador que quer cortar para o meio e finaliza. É um jogador que não tem medo de tentar a sua conclusão de jogada, não tem medo de você chegar na linha de fundo ou até mesmo fazer feio, né, Marcão? Você acabar isolando uma bola, não. O Puadu não tem medo desse tipo de jogada e esses 12 gols foram muito importantes, além, claro, das 4 assistências, justamente para salvar o Espanyol do rebaixamento. O Espanyol, que era uma equipe que já vinha ficando na segunda divisão da Espanha, Marcão, enfrentava dificuldades em La Liga e depois do bom desempenho do Puadu, que está lá desde os seus 13 anos, nunca se transferiu para nenhum outro clube, ajudou a equipe a ficar na primeira divisão e agora entra em pauta essa questão, né? Ele é um jogador de velocidade, do meu ponto de vista, do pouco que eu conheço sobre ele, Marcão, seria muito interessante a gente ter ele no Santos justamente para você ter uma flexibilidade, uma mobilidade melhor no campo de ataque, como aconteceu, por exemplo, no último jogo, só que com o Puadu jogando ali, por exemplo, na do Guilherme, você consegue ter ainda mais velocidade no seu campo de ataque. Tá aí, portanto, uma possibilidade, uma alternativa de mercado, isso claramente já vem com o Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos já deve estar tratando o jogador aí, o Javi Puadu, ou Puadu, né? Vamos
Eu não sei a pronúncia correta, se é Puado ou Puadu, mas a verdade é que o jogador espanhol pode pintar no Santos Futebol Clube, 27 anos, dentro daquela questão de idade, Thiago, se encaixa, né? Não é um jogador veterano, não é aquele jogador de 31, 32 anos, portanto seria uma alternativa. Agora, um jogador que foi bem no Campeonato Espanhol, considerando, claro, né, as condições do Espanhol, da Espanha, claro, né, o time intermediário que briga contra o rebaixamento, tem mercado, né, Thiago? Tem mercado, ou seja, não é fácil você trazer um jogador como esse, porque é um jogador que tem mercado. A gente sabe que o euro hoje está muito valorizado perante ao real, então não é fácil você trazer um jogador espanhol para o futebol brasileiro, um jogador de 27 anos que tem lenha para queimar e fez um bom campeonato espanhol, fez uma boa La Liga. Não é um jogador barato, hein, Thiago Jordão? Mesmo tendo passe, não é um jogador barato não, hein? É um fato, Marcão, porque justamente jogando hoje na Europa, você tem que pagar muito mais para você convencer um atleta a sair, por exemplo, da Espanha e vir jogar no Brasil, Marcão. A gente sabe que na Espanha, por exemplo, as condições de vida são melhores, tem toda aquela questão de você conseguir viver melhor com a sua família, com seus filhos, enfim, parentes, porque hoje a gente sabe que o Brasil vive uma realidade muito complicada. Mas você fazendo uma análise única e exclusivamente do jogador, ele sendo um atleta de 27 anos, Marcão, dá pra dizer que ele tá naquele famoso auge físico. Muitos atletas alcançam esse auge físico entre os 24 e os 28 anos, Marcão. E o Puadu conseguindo jogar 35 partidas do Campeonato Espanhol, um campeonato que tem 38 rodadas por competição. E além disso, ele marcando 12 gols e dando 4 assistências, Marcão, eu vejo que ele está assim bem fisicamente e tecnicamente para vir o Santos, e ele pode ter uma margem de crescimento maior, porque se trata de um jogador de apenas 27 anos, é claro que ele não é um garoto, mas está muito longe de ser um veterano da bola, se assim eu posso colocar. Tá aí o Thiago Jordão, El Bigodinho. Vamos trazer no programa Santos Total números mais completos do jogador que interessa ao Santos Futebol Clube. Se liga no programa Santos Total que vamos trazer mais números do Javi Puadu, jogador que interessa ao Santos Futebol Clube, jogador do Espanhol, mas tem contrato terminando por lá. Dia 30 de junho, portanto, se encerra o contrato do Javi Puadu e o jogador pode pintar no Santos Futebol Clube. Um outro jogador que interessa ao Santos, Thiago, é o Ilharão. Esse jogador já teria sido validado pelo Alexandre Matos. E até eu acompanhando o Thiago Jordão, a imprensa mineira, o Everton Guimarães, que é apresentador dos Donos da Bola da Band Minas, ele trouxe uma informação que o Ilharão já tinha sido oferecido para o Cruzeiro, né? E o Alexandre Matos tentava convencer o Léo Jardim de contratar o Ilharão e o treinador do Cruzeiro, o Léo Jardim, não concordou. E teria ficado chateado com o Alexandre Matos, que... Informação do Everton Guimarães, não é informação minha não, hein? Deixando muito claro. Informação do Everton Guimarães e o motivo, né? E o motivo que fez com que o Léo Jardim não concordasse com a contratação do Ilharão foi justamente o fato de o Alexandre Matos ter dito que o jogador estava vindo do Fenerbahçe. Sendo que, na verdade, o jogador estava jogando no futebol da Grécia, né? No Panathinaikos. E esse desencontro de informações irritou o Léo Jardim, que fez com que o treinador do Cruzeiro recusasse, ou seja, não validasse a contratação do Ilharão. Portanto, o Matos já tinha tentado levar o Ilharão para o Cruzeiro e agora está tentando trazer o Ilharão para o Santos Futebol Clube. Jordão. Isso mesmo, Marcão. O Santos que tem interesse no Ilharão desde o início da temporada, né? E naquela ocasião... O Santos já havia iniciado as negociações pelo jogador com o ex-CEO do clube, o Pedro Martins, Marcão. E é um nome que já é aprovado pelo Alexandre Matos. O Ilharão está livre no mercado depois de ter o seu contrato com o Panathinaikos da Grécia encerrado, Marcão. E o único entrave atual para a vinda ou não do jogador é justamente a sua questão familiar, Marcão. Ainda não foi debatido, não foi decidido entre o Ilharão e a sua família se é momento de já retornar ao Brasil, se é interessante voltar a morar no Brasil. Mas o Santos tem o aprove do Alexandre Matos, novo executivo de futebol do clube, e também já tem um acordo financeiro encaminhado com o Ilharão e os seus representantes, Marcão. O Ilharão, que tem 33 anos, pode jogar como primeiro volante, segundo volante e também já atuou como zagueiro na sua carreira.
Tá aí o Ilharão, né? Tem muita gente confiando no Ilharão como zagueiro. Agora, o Ilharão tem que ter uma impulsão muito boa, porque o Ilharão tem 1,81 m. É uma estatura baixa, né? Pra zagueiro, o Ilharão. E muitos dizendo que o Ilharão estaria jogando como zagueiro lá no Panathinaikos da Grécia. Ele que teve o seu grande momento aqui no futebol brasileiro, no Flamengo, jogando no meio-campo, né? Naquele time comandado por JJ, por Jorge Jesus. Olha, como meio-campista, eu acho que pode ser uma boa. Como zagueiro, tenho muitas dúvidas. Não estava acompanhando o futebol da Grécia. Aliás, praticamente ninguém acompanha aqui no futebol brasileiro o futebol da Grécia. Mas o Ilharão jogou algumas vezes no Panathinaikos, vice-campeão grego. Ele jogou como zagueiro o William Arão. Ó, o Adriano Santos mandou um superchat aqui, dizendo o seguinte, ó: esse é o grande problema do Santos. Contratar jogador mediano, mas dar oportunidade para Robinho Júnior não pode. Adriano, eu acho que uma coisa não impossibilita a outra, tá? Eu não conheço o Ravi Puado, não conheço o jogador, tá? Não conheço o atleta. Mas eu tô olhando somente os números, que pelo menos olhar os números da La Liga é melhor do que olhar os números, por exemplo, do futebol da Escócia quando contratamos o Morelos, né? A La Liga tem um nível de enfrentamento muito melhor, né? E um nível de competição muito mais complicado comparado ao futebol da Escócia. O mesmo podemos dizer também quanto ao Julio Furt, quando foi contratado junto... O Furt foi o Atlas do México, né, Thiago? O Atlas do México, né? Isso mesmo, Atlas do México. E o mesmo comparado ao Furt, que tinha bons números no Atlas do México, chegou no Brasil e não jogou nada. Então, assim, quando você fala de um jogador da La Liga, me parece ter uma referência melhor comparado a essas duas competições que eu disse. Agora, não dá pra dizer que você contratando um atacante espanhol, como o Puado, você limita a subida de um Robinho Júnior. As coisas podem acontecer em paralelo, né, Thiago Jordão? As coisas podem acontecer em paralelo. Eu torço muito pelo Robinho Júnior, pela história de vida dele, né? Por ser filho de quem é. Né? Eu torço muito porque esse garoto, claramente, tem muitas questões ali que podem atrapalhar o crescimento dele, né? Questões emocionais. A gente sabe que não é fácil toda a história que esse garoto tem passado por um erro grave cometido pelo pai dele, né? Não estou aqui passando a mão na cabeça de ninguém, mas o filho não tem nada a ver com isso, mas vai pagar também essa conta, não resta dúvida. Eu torço muito pelo Robinho Júnior. Agora, Thiago, para que o Robinho Júnior tenha condições de subir para o profissional, no meu entendimento, ele primeiro precisa ser titular absoluto no Sub-20. E ainda não é. Ele ainda não é titular absoluto, não é unanimidade no Sub-20 do Santos. É só isso que eu digo. Eu também quero ver o Robinho Júnior jogando no profissional, mas precisa ganhar a posição na categoria dele, que atualmente é o Sub-20, viu, Jordão? É verdade, Marcão. E você contratando também um jogador como, por exemplo, o Ravi Puado, você não impossibilita a evolução dele. Você pode, inclusive, ter um ganho com isso. Porque, por exemplo, o Ravi Puado, sendo um jogador estrangeiro, um jogador que já teve passagens, que na verdade tem passagem pelo Espanhol, Marcão, já jogou contra grandes equipes, já jogou contra o Barcelona, Real Madrid, Atlético Clube de Bilbao, Atlético de Madrid. Marcão, ele pode ser uma espécie de um mentor do jogador, assim como o Neymar pretende ser ao Robinho Júnior, Marcão. Ele pode ser ali um cara que vai ajudar no dia a dia, vai dar dicas de o que ele pode melhorar no jogo, dicas sobre posicionamento, dicas sobre finalização, pode ser ali um grande parceiro, Marcão. Eu vejo que se você pegar o Robinho Júnior e já jogar no profissional, sem ter um passo a passo com o jogador, você vai estar jogando ele aos leões, muito provavelmente ele não vai conseguir se fixar ali na equipe, né? Não vai conseguir se adaptar rapidamente ao time e pode acontecer aquela situação que vem acontecendo com o Guilherme, o torcedor perder a paciência, o torcedor começar a pegar no pé do jogador. Com o Guilherme não, com o JP Sherman, que é jovem também. Pode pegar no pé, criticar o jogador, perder a paciência com ele, e aí você já acaba queimando, de certa forma, o jogador no clube, já que ninguém vai ter mais paciência para ver. Então, eu vejo que não é ruim você contratar um jogador para a posição e você deixar o seu atleta de base indo
passo a passo, até porque o Robinho Júnior não é um extra classe, ele não é, por exemplo, o Neymar quando surge na base. O Neymar quando surge na base já vem a necessidade dele ser um jogador do time principal. O Robinho Júnior ainda não, ele está se desenvolvendo, faz golaços lá na categoria sub-20, mas ainda sequer é titular, temos que dar tempo ao tempo, muita calma com o Robinho Júnior. Maravilha, maravilha. Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. O torcedor vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo aqui no canal Varanda Futebol Debate. O Marcelo Alves manda um superchat. Um abraço pra você, Marcelo. Obrigado pelo carinho com o canal Varanda Futebol Debate. Marcelo tá dizendo, na real, torcedor tem que começar a parar de alisar o Neymar. Tá na cara que ele forçou a expulsão pra ir ver a Kings League. E ninguém fala disso. Marcelo, talvez não se fala disso porque não se pode provar, né, Marcelo? E aí a responsabilidade que nós temos com o microfone não permite que a gente possa dizer algo que a gente não consegue provar. E talvez não aconteça, tá? Eu não acredito que o Neymar vai se expor a esse ponto de ir ver a Kings League nesse período. Não acredito nisso, né? Seria realmente um tiro no pé do Neymar Júnior.